Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar na primeira carta de São João, hoje capítulo 4, versículo 19, até o capítulo 5, versículo 4. Quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. A palavra desses dias nos ensina o amor concreto e prestativo. De fato, nosso coração tem uma só porta. Se você a fechar para o irmão, logo ela se fecha para Deus também. Se você a abre para Deus, logo ela se abre para os irmãos também. As duas coisas vão sempre juntas. Nada é mais concreto do que a fé e o amor. Por isso, em qualquer lugar onde chegue a evangelização, lá chegam também escolas e hospitais. Vamos verificar se a nossa vida tem a concretude da fé. Da primeira carta de São João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. Este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Continua a meditação de ontem com uma força extraordinária. João fala com clareza que quem não ama seu irmão que vê, como poderá amar a Deus que não vê? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou, ame também aquele que foi gerado, ou seja, quem ama a Deus, ame também os filhos de Deus, e se lembre que os filhos do mesmo Pai se chamam irmãos. O amor concreto, prestativo, é a prova dos três. Para saber se estamos progredindo ou se estamos nos iludindo, nos enganando, pergunte-se: existe amor em você? Se sim, então você é de Deus e Deus mora em você. Só tem ódio e maldade no teu coração? Então você já sabe quem mora em você. Somente quem ama está caminhando na fé, o restante é mentira enganosa. Como você pode amar Deus que não vê, se não amar o teu irmão que vê? E o amor não é poesia, e nem fumaça de desejo perdido. A igreja primitiva considerava o amor aos pobres o sigilo da fé. São Pedro e os apóstolos, dando a São Paulo a autorização para alastrar a fé entre os pagãos, lhe disseram: somente não se esqueça dos pobres. E isso moverá São Paulo a fazer uma grande coleta em favor dos pobres de Jerusalém. Na carta de Tiago lemos: religião pura e sem mancha aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar e ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Se a um irmão ou a uma irmã
faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que isso lhe aproveitaria? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e tremem. Nesse trecho de Tiago aparece claro que a fé coincide com o amor, e os dois, sem obras, estão mortos. De verdade, não existe fé sem amor, concreto prestativo, e não existe amor sem obras. Portanto, uma fé sem obra é morta. E o amor que não é prestativo, o amor sem obras, é morto também. Isso não é um puro raciocínio, mas uma regra de vida. Quem ama, vive e vivifica os outros. Somente quem ama se sente vivo, feliz. Sem dúvida, a melhor cura da depressão é o amor. Assim como a melhor cura da carência causada pela falta de amor é dar o amor que não recebemos. Sim, porque aqui está o milagre. Você se sente vazio de amor e triste, com muita carência. Mas no momento em que você abre as mãos, o próprio Deus deposita nessas tuas mãos abertas e vazias o amor que você não tem e te capacita a amar, te enche de amor. O único modo para se encher de amor é dar amor. Irmãos, a tentação da vida é se fechar, cada um no seu mundinho, que se torna uma autêntica cadeia escura e triste. A vida assusta, a vida desafia. E uma pessoa, para se sentir segura, acaba acumulando riquezas e acaba se tornando escrava daquelas riquezas que acumulou. Mas, sobretudo no dia de hoje, precisamos entender que a única fonte de alegria é o amor, não o prazer, que cansa e faz cair na depressão. Não o dinheiro, que cria vazio, isolamento, escravidão, preocupação. A fonte do prazer não é o aparecer, que cria inveja e relacionamentos puramente interesseiros, mas somente o amor. Só o amor nos permite de viver e sentir-nos vivos. Só o amor permite a comunhão. Assim fala São João e assim falam os sábios da humanidade. Feliz de quem não se deixa sufocar pelos tentáculos do povo da riqueza e do egoísmo mundano. Feliz de quem se sente feliz em amar. Diz Papa Bento XVI em sua encíclica Deus Caritas Est, no número 18. Revela-se assim como possível o amor ao próximo no sentido enunciado por Jesus na Bíblia. Eu amo, em Deus e com Deus, a pessoa que não me agrada ou que nem conheço sequer. Isto só é possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus, um encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar o sentimento. Então, aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. O seu amigo é meu amigo. Eu vejo com os olhos de Cristo e posso dar ao outro muito mais do que as coisas externamente necessárias. Posso dar-lhe o olhar de amor de que ele precisa. Aqui se vê a interação que é necessária entre o amor a Deus e o amor ao próximo, de que fala com tanta insistência a primeira carta de João. Se na minha vida falta totalmente o contato com Deus, posso ver no outro sempre apenas o outro e não consigo reconhecer nele a imagem divina.
Mas se na minha vida negligencio completamente a atenção ao outro, importando-me apenas com ser piedoso e cumprir os meus deveres religiosos, então definha também a relação com Deus. Neste caso, trata-se de uma relação correta, mas sem amor. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus. Só o serviço ao amor é que abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por mim e para o modo como Ele me ama. Os santos, pensemos por exemplo em Santa Teresa de Calcutá, atingiram a sua capacidade de amar o próximo de modo sempre renovado do seu encontro com Jesus Eucarístico. E vice-versa, esse encontro ganhou seu realismo e profundidade precisamente no serviço aos pobres. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um único mandamento. Mas ambos vivem do amor proveniente com que Deus nos amou primeiro, assim fala Papa Bento XVI. Deste modo, já não se trata de um mandamento que de fora nos impõe um impossível, não é isso, não? Mas de uma experiência do amor proporcionada do interior, um amor que, por sua natureza, deve ser ulteriormente comunicado aos outros. O amor de Deus nos invade e nos impulsiona a amar os outros. O amor cresce através do amor. O amor é divino, porque vem de Deus e nos une a Deus. E através desse processo unificador, transforma-nos em um nós. Transforma todos nós em um só nós, que supera a nossa divisão e nos faz sentir um só, até que no fim Deus seja tudo em todos. São profundas estas palavras de Papa Bento XVI. Um velho filme apresentava um homem no fim de sua vida, no juízo final, que para ele foi a condenação eterna ao inferno porque tinha sido muito rico e egoísta, fechado às necessidades dos irmãos. Pois bem, quando esse homem ficou sabendo de sua condenação irreversível para o fogo do inferno, se desesperou. Nada mais era possível, porque depois da morte nada pode mudar, como no caso do rico opulão. Os suplícios do inferno o esperavam de braços abertos pela eternidade. Esse homem, no cume de sua angústia, pensou: eu estou condenado e nada mais é possível para mim. Mas de repente eu posso fazer uma coisa que nunca fiz na minha vida. Eu vou para o inferno, mas posso fazer feliz uma outra pessoa. Se eu conseguisse voltar na terra e dar aos pobres os meus bens, faria muitas pessoas felizes. Sim, eu vou para o inferno, sei que não há volta, mas talvez alguém outro poderá ser feliz. Assim pediu a Deus a permissão de voltar um só dia na terra para dar seus bens aos pobres e depois ir ao inferno para sempre. E Deus permitiu. Esse homem, mesmo de forma invisível, voltou na terra. Eram os dias de Natal e ele visitou famílias que não tinham nada, nem um peru para fazer a festa. Visitou crianças tristes, sem brinquedos e de novo pensou: eu vou para o inferno, mas vou fazer alguém feliz. Eles vão ser felizes, nestas festas e sempre. Assim deu todos os seus bens aos pobres e voltou para o além. Quando se encontrou diante do portão do inferno, bateu, mas o portão não se abria. Ele acordou. Era um sonho, um terrível sonho. Esse homem, porém, entendeu e, a partir daquele dia, começou a dar os seus bens aos pobres e a sua vida se tornou um autêntico paraíso. Que este sonho se torne realidade na vida de cada um de nós. E agora vamos ouvir de novo a verdadeira palavra de Deus que norteia a nossa vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Este é o mandamento que dele recebemos: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Vamos parar um pouco para sublinhar o que mais nos atinge. Chegamos agora a escolher o nosso propósito, que nos ajude a fazer alguém feliz, fosse até uma criança do Haiti, com apadrinhamento, fosse alguém que precisa de nós ao nosso lado. Vamos pensar, vamos ouvir o que Deus nos pede, o que Ele nos inspira. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
dar o amor para se encher de amor. Paz e alegria a todos. Amar te restitui a vida. Paz e alegria a todos. Aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu